Muito bom dia, meus amados e preciosos irmãos. Deus abençoe os vossos corações, as vossas vidas e vos faça prosperar em tudo o que fizerdes. Nosso assunto hoje é sobre a aparência. Não se deixe enganar, se envolver apenas pela aparência. Procure perscrutar, saber o que na verdade a pessoa é, não aquilo que aparenta ser. Porque às vezes se julga pela aparência e Jesus ensinou que não devemos julgar segundo a aparência. Se você ler em João capítulo 7, verso 24, você vai ver Jesus falando isto. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E por falar em justiça, eu estou em dívida para convosco, os que oraram a favor da minha esposa, a irmã Rosa, né? Ela chama-se Maria Rosa de Oliveira e Serra. E graças a Deus, quero agradecer aqui, um pouco atrasado, as vossas orações e informar-vos que ela está muito bem, passou muito bem pelos dois processos, né, de desobstrução das artérias coronarianas. Estava com 4 veias, quase todas obstruídas, e o serviço foi muito bem feito através do médico, e agradeço a vós todos que oraram por ela, e comunico que ela está muito bem, já está se sentindo bem mais animada, né? Essa questão de coração leva a pessoa a estar desanimada, parece que é preguiçosa, né, a pessoa, mesmo a pessoa que ama o trabalho, a indisposição e também a falta de ar. Não é só o pulmão que dificulta, a doença que dificulta a respiração, o coração não está funcionando bem. Então, qualquer esforço, a pessoa não consegue respirar. Mas graças a Deus está ótima. Que Deus recompense a todos vocês. E agradeço pelas vossas orações. Bem, então vamos ao nosso assunto. A aparência é aquilo que a primeira coisa que se vê e faz o julgamento. Segundo o que se vê, porte físico, roupas, se está bem arrumado ou mal arrumado, se está penteado ou não, barba feita ou não. E de acordo com o julgamento as pessoas fazem, e de acordo com o que seus olhos veem, as pessoas fazem o julgamento. Então Jesus, já citamos, João 7, 24, disse para nós não julgarmos segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça. Exatamente isto que nós devemos observar. E nós vemos que muitas vezes é possível a pessoa ter uma boa aparência cristã e, na verdade, não ser cristã, coisa nenhuma. Que não é cristão e, no entanto, se consegue levar as pessoas a acharem que ela, na verdade, é uma pessoa cristã. Mas nós devemos buscar o Espírito Santo e não ter medo de testar a pessoa, de duvidar da pessoa. Nós encontramos na Bíblia o próprio Senhor Jesus mandando fazer teste com ele
examinar as escrituras lá. Os irmãos de Bereia, que são muito citados, mesmo sendo Paulo pregando, eles foram examinar se aquilo era correto ou não. Só a aparência não é suficiente. Mas graças a Deus que vocês todos têm recebido de Deus o Espírito que vos ilumina, que leva vocês todos, leva nós, a estarmos sempre em vigilância, não observando apenas o que se vê exteriormente. Então tem uma frase aqui, eu não sei nem com quem que eu aprendi, não anotei, mas diz assim: o diabo às vezes está vestido de terno, de gravata e com uma Bíblia debaixo do braço. E agora? Está vendo? Você vê aquilo ali e tem a impressão, ali vai um autêntico cristão. Será que está indo mesmo um autêntico cristão ou um autêntico hipócrita? Usado pelo diabo. Guardou isto? Vou repetir. O diabo às vezes está vestido de terno e gravata e com uma Bíblia debaixo do braço. Aí você tem que ter um bom discernimento. E como você vai perceber se aquela pessoa realmente é aquilo que aparenta ser? É através de suas palavras e suas ações. Por isso é que Jesus disse que as pessoas erram em não conhecendo as Escrituras. Se você não conhece as Escrituras, qualquer coisa te engana. Porque você não conhece e não sabe se aquilo é verdade ou não, se aquilo realmente está escrito na palavra ou não. Então nós devemos observar sempre o que diz as Escrituras em todos os assuntos. Em todas as coisas devemos observar. Porque tem uma advertência muito severa também de Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Então ele traça aqui um retrato falado bem amplo para você saber se aquele homem ao qual você deposita confiança, chamado de bispo, pastor, diácono, evangelista, porque às vezes essas pessoas têm que ter uma vida condizente com o título que leva. Então eu vi um pastor querendo defender a corrupção de outro pastor, dizendo que um certo político aí, ele fazia festas sodomitas. E às vezes a gente via um pastor fazendo brincadeiras sodomitas. E ele querendo justificar que o fulano de tal fazia. Mas o fulano de tal não diz que ele é um cristão, não diz que ele não é um pastor, não é um ministro do evangelho. Você vai esperar o quê? Que ele se comporte como alguém que é um pregador do evangelho, a quem mais é dado, mais é exigido. Um homem que prega santidade, que prega pureza, vivendo uma vida imunda. Quer dizer, quem que causa escândalo? É justamente este líder religioso. E é aí que você tem que observar mesmo. Porque olha o retrato falado dos homens. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, olha aí, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores,
sem domínio de si, não tem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres, dos deleites do que amigos de Deus. Agora a questão vai estar justamente no 5º verso. Então, com tanta coisa que Paulo descreveu, você vai dizer assim, mas aí é fácil demais de você perceber quem é esta pessoa. É muito fácil. Se fosse assim tão fácil, as pessoas não cairiam nas lábias que eles falam, no engano do inimigo. Mas tudo bem, isso aí é o tempo, os homens cruéis. Mas o verso 5, Paulo diz assim, tendo forma de piedade. E viram agora a questão da aparência? Tendo forma de piedade, mas, porém, negando-lhe, entretanto, o poder. Olha só, você viu um retrato falado aqui, fala assim, não, a gente vai bater o olho nessa pessoa, já sabe que ele é assim. Você vai olhar aquele pregador e já vai saber que ele é desse jeito. Olha que tanta coisa aqui que Paulo enumera. Vai ser muito fácil a gente descobrir. Depende que o olho que você estiver olhando para ele, que maneira. Se você estiver maravilhado com ele, encantado com ele, por seu dom de cura, seu dom de pregação. E agora? Jesus falou que eles fariam milagres, sinais, e as pessoas são iludidas com sinais, fez um sinalzinho, falou uma coisinha que aconteceu, aí então aquele homem pode pintar o 7, como às vezes a gente diz aqui por Goiás, não sei se o restante do Brasil, um país tão grande, às vezes os provérbios daqui não são os de outros lugares. Então, pintar o 7 quer dizer fazer tudo de errado que ele quiser fazer, que ninguém percebe. Os próprios seguidores dele defendem ele sabendo da corrupção que ele pratica. É uma coisa engraçada. Parece que eles são cegados para ficarem no engano. E você pode falar questão da verdade para todos eles, não adianta. Então, veja bem, você que tem alguma dúvida a respeito da mensagem de William Branham e fica assim no meio, na balança, será que é verdade, será que não é verdade? Eu vou indicar para você, pelo menos esta experiência, esse testemunho, esse último saído aí, pelo canal Desmistificando Branham. Então você vai olhar aí, é o último que saiu, deve ser uns 3 dias atrás. É o testemunho da irmã Laís. Então você vai olhar lá e ela, com uma habilidade incrível, traz o seu testemunho de uma forma tão fantástica, maravilhosa, e todos vão compreender o porquê que ela chegou. Não foi por causa de um erro de um pastor, por causa disso, não. Às vezes as pessoas pensam que nós deixamos a mensagem por erro do pastor onde nós ficávamos. Não foi, nós saímos do tabernáculo, mas a mensagem foi depois, porque nós estávamos ligados, foram 46 anos na mensagem. Então, você pode olhar lá, a aparência. É difícil de você perceber que às vezes as pessoas fazem isso porque têm aparência de piedade. São bem preparados, são bem vistos, são bem arrumadinhos, parecem calmos, serenos e tranquilos, parecem que são puros. Vai olhar, não tem pureza nenhuma interior, o coração está cheio de rapina, de maldade. Então,
esse retrato falado aqui talvez encaixe numa pessoa, num líder religioso, mas quando você olha para ele, fala, mas ele é tão reverente, ele é tão puro. E Paulo então diz, tendo forma de piedade, aí que está o engano. Tem a forma de piedade, tem o andar calmo de piedoso, e às vezes é uma coisa que, se você não tiver o discernimento, buscar o Espírito Santo e olhar o que aquela pessoa está ensinando, o que aquela pessoa anda fazendo, você vai defender ele entre unhas e dentes e ficar inimigo de todo mundo por causa daquele líder, que simplesmente é um enganador. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então foge também destes. Foge também destes, porque estes são enganadores, trapaceiros. Mas a aparência engana. Então Jesus, tudo que Jesus falou, nós devemos observar. Julgue pela palavra. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Que Deus nos dê este espírito de discernimento para que, através do Espírito Santo em nós, possamos perceber que por trás daquela aparência bonita cristã está um espírito de prostituição, de adultério, de mentira, de roubo e tantas as coisas. E assim nós vamos prosseguindo, vencendo tudo aquilo que é contrário à verdade. Deus abençoe todos os lares, todos os trabalhos, dê saúde ao doente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.